Voltamos. Só aguardar a professora Ana Paula aqui entrar. Ah, entendi, Ana Cláudia. Entendi, ok. Obrigada. Então, só aguardar aqui a Ana Paula, a professora Ana Paula entrar. Vamos lá de novo. Vão colocando, vão pensando nas perguntas aqui para que vocês querem fazer. Vão deixando aqui que eu vou anotando. A professora Ana Paula deve estar entrando já, deve estar tentando resolver o problema que a gente teve. Mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir falar sobre esse tema que é muito importante. Lembrando que a live ela é certificada, então não esqueçam de depois ir lá no link que tá lá na bio. Calma, Ana Cláudia. No link que tá lá na bio daqui do Instagram da FIEP Brasil. Não esqueçam de ir lá e preencher a lista de presença para vocês poderem receber o certificado de vocês, tá? Vou anotando aqui mais ou menos as perguntas, aguardando a professora Ana Paula entrar pra gente dar continuidade. Eu acho que ela não tá conseguindo entrar. Vou mandar uma mensagem pra ela aqui, rapidão. A professora Ana Paula entrou. É muito hormônio? É muito hormônio, fato. Ok, Poliana, marcou a presença no site da FIEP, beleza. Pronto, voltamos, Thaís. Agora vai, agora vai. Agora vai. Deixa só porque pediram aqui para falar sobre a presença de novo, é que a live ela é certificada e tem uma lista, tem um link lá na bio daqui do perfil da FIEP Brasil, que vocês podem preencher para receber o certificado dessa live, que perguntaram aqui. Agora a gente consegue, né, Ana Paula? Agora vai. Acredito que sim. Ok. Até abrir o computador. Pronto. Então vamos lá. Não esqueçam do link. E voltando aqui, comentei sobre perguntas, né? Que a gente fez uma seleçãozinha de perguntas, que a gente vai comentando ao longo da live. E vocês também podem perguntar, que a gente vai anotando. Você estava falando sobre Ah, progesterona? e o estrógeno? Bom, me perguntaram Estrógeno. aqui se existe uma maneira de aumentar a progesterona e o estrógeno. Bom, acontece essa diminuição ou por alguma morbidade, algum problema relacionado, né, aos órgãos, ou devido à menopausa. Uma das formas de você aumentar esses hormônios é através de reposição hormonal. Mas só quem vai poder prescrever de forma correta é seu médico, ginecologista, obstetra ou endocrinologista. Somente eles vão poder fazer uma prescrição correta porque ela é individualizada, né? Então, cada pessoa vai precisar de uma determinada quantidade de hormônio e o médico consegue fazer isso. Ótimo. Então, respondendo a pergunta que foi a primeira vez que caiu, a gente conseguiu responder agora a pergunta dela. A maioria das perguntas que a gente recebeu aqui é relacionada ao ciclo menstrual. A gente vai deixar para falar mais tarde, um pouquinho relacionado ao ciclo menstrual, ou já podemos entrar Eu acho que para a gente responder pode essas falar. perguntas? Isso, Pode eu vou falar falar um já? pouquinho o que é, de uma forma bem simples, tá, Thaís? Porque é um pouquinho mais complexo para poder explicar. Bom, gente, o ciclo menstrual normal, geralmente, ele varia entre 28 a 33 dias. Vai depender de pessoa para pessoa, tá? Então, ele é dividido em três fases distintas. A fase folicular, que vai do primeiro dia da menstruação, geralmente, eu falo geralmente porque isso também vai depender de pessoa para pessoa, vai durar de 5 a 12 dias. Nessa primeira fase, eu tenho um aumento do estrógeno. Então, o folículo estimulante, né, o FHS, ele tem um amadurecimento dos óvulos. Geralmente, nós produzimos de 7 a 11 folículos, mas nós não utilizamos todos. Depois, nós temos a fase ovulatória,
que os níveis de estrógeno aumentam mais ainda, né? Então, a hipófise, ela vai produzir o hormônio luteinizante, que é o famoso LH, que todo mundo fala, que ele é responsável, falando de uma forma bem simples, por selecionar o óvulo mais maduro para que ocorra a ovulação. Isso acontece no 14º dia, tá? E nós temos a fase lútea, que acontece nos últimos 12 dias do ciclo, e eu vou ter uma diminuição tanto da progesterona quanto do estrógeno, e depois ocorre a menstruação. Então, eu expliquei de uma forma bem simples para a gente não alongar muito. Pode mandar, Thaís. Alguém perguntou aqui, eu li a pergunta, mas não li o nome da pessoa, perdão, pedindo para falar sobre hormônios e a massa muscular. É interessante porque boa parte das perguntas que a gente recebeu é justamente isso. Eu treino há muito tempo, mas eu não consigo ganhar a massa muscular. É culpa do anticoncepcional ou alguma coisa do ciclo? Porque, Ana Paula, me corrija se eu estiver errado, dentro desse ciclo todo que a gente tem, desse ciclo maravilhoso que a gente tem uns períodos que é melhor para treinamento de força, tem alguns períodos que a gente recebe melhor treinamento de força, tem uns períodos que a gente recebe melhor outro tipo de treinamento. Entender como que funciona esse ciclo, a gente conseguir entender como que funciona esse ciclo, a gente consegue melhorar os nossos resultados na academia, não é isso? Bom, eu trouxe 2 estudos para a gente discutir bem interessantes. O primeiro é sobre desempenho, performance e ganho de massa muscular. Foi um estudo de 2011 do Loureiro. O que ele fez? Ele avaliou desempenho de força e ganho de massa magra em mulheres entre 27 e 34 anos de idade. Então, o que ele fez? Ele avaliou essas mulheres, elas tinham um ciclo menstrual normal de 28 a 31 dias, então não tinha nenhuma normalidade, tá? E eram mulheres extremamente experientes, então elas treinavam, já tinham 8 meses de treinamento contínuo. Eles fizeram o teste de 10 RMs em 4 exercícios diferentes, no leg press, no supino horizontal, na cadeira extensora e na rosca bíceps. Avaliaram durante as 3 fases, viu, Thaís? Na folicular, na ovulatória e na lútea, para ver se tem alguma diminuição do desempenho. Bom, gente, houve uma diferença, pasmem, houve uma diferença significativa de maior ganho de força na fase lútea. Todo mundo acha que na fase de TPM, na fase menstrual, você não vai aguentar nada. Mas, pelo contrário, não só o estudo do Loureiro, mas outros estudos contam que a fase lútea é uma fase que é excelente para o treinamento. Na verdade, quando a gente pensa em TPM, aproveita para treinar na base do ódio, né? Aproveita todo esse ódio que você está sentindo e desconta em treinamento. Bom, gente, em relação a ganho de massa muscular também, tem um outro estudo, me parece que de 2009, comparando mulheres treinadas, os hormônios, tanto a progesterona quanto o estrógeno. Esses hormônios, eles não houveram diferença durante os períodos, tá? Peraí só um pouquinho, antes de eu continuar. Quem tiver interessado em receber os artigos, né, com os nomes dos artigos, o artigo na íntegra, manda uma mensagem para mim, pode enviar uma mensagem para mim lá no meu Instagram, no privado, que eu envio para vocês posteriormente. Eu mando e-mail que eu envio os artigos todinhos para vocês. Bom, esse outro artigo relacionado à massa magra de 2009, então eles avaliaram mulheres durante 6 meses e nos períodos menstruais e avaliaram a questão do ganho de massa magra. As mulheres ganharam 6% de massa magra, apesar de treinarem no período lúteo, no período ovulatório e no período folicular. Não houve diferença de ganho de massa magra nesses períodos, tá? Então, o que vai diferenciar? Bom, a primeira questão, quando falam sobre anticoncepcional comigo, que não, eu tive muitas perguntas no box de perguntas que não consigo ganhar massa magra por causa do anticoncepcional, tá? O único problema que o anticoncepcional pode... O que o anticoncepcional faz? Regular os seus hormônios. É isso que ele vai fazer. Então, ele não vai atrapalhar seu desempenho nem seu ganho de massa magra. O que pode ocasionar, por acaso, uma diminuição de massa... ou não ganho de massa magra, não diminuição, desculpa, não ganhar massa magra, pode ser o tipo de hormônio utilizado que não é o ideal para você. Isso aí vale você ir até o médico e avaliar. Ele vai avaliar qual o melhor tipo de hormônio que você deve utilizar.
Então, a maioria dos estudos que avaliam pessoas que utilizam o anticoncepcional, não houve diferença significativa para pessoas que não utilizavam o anticoncepcional. Então, não tem problema. Mas é bom avaliar se você não está conseguindo, né? Eu sempre falo o seguinte, tem 3 fatores importantes no ganho de massa magra, tá? Aliás, 4, para melhorar. Treino bem prescrito, organizado, periodizado, com pausas, descanso, tudo bonitinho. Alimentação correta, né? Alimentação, o aporte dos macronutrientes feitos de forma correta, proteínas, carboidratos e lipídios. O ideal que seja prescrito por um nutrólogo ou por um nutricionista. Sono, descanso e, por último, hormônios organizados, né? Então, eu que trabalho com mulheres há muitos anos, eu tenho muita reclamação, principalmente em relação a mulheres que estão entrando na menopausa. As mulheres, quando entram na menopausa, elas têm um decréscimo dos hormônios, tanto da progesterona quanto do estrógeno, e elas têm um decréscimo, sim, de massa magra. Essas mulheres, elas têm que fazer reposição hormonal para reorganizar o organismo, para voltar a ganhar massa magra. Agora, o anticoncepcional não é perigoso se ele for prescrito de forma correta. Tá certo? Tem um estudo interessante, Thaís, como você falou das fases, senão a gente passa para outro assunto, aí nem dá tempo, né, às vezes. Como você falou das fases, tem um estudo muito interessante do pessoal da USP. Eles estudaram a psicofisiologia em relação às fases do ciclo menstrual. Achei esse estudo fantástico. Porque, assim, tem 2 situações. Como você se sente em relação a esses ciclos? Porque, normalmente, né, o que nós sabemos? Que nas duas primeiras fases nós temos um desempenho melhor, nós nos sentimos melhor, que é na fase folicular e ovulatória, que chega na fase lútea e você fica mais cansada, mais desanimada, que você tem TPM, que você não aguenta nada, que você tem cólica e tal. Não é assim que acontece? Né? Mas, geralmente, nem sempre o que você está sentindo é físico, tá? Pode ser psicológico também. Né? Se essa conversa tivesse vindo de um homem, eu tenho certeza que você já estava brigando com ele. Mas como está vindo de uma mulher, eu digo que a gente pode ter essa percepção mesmo, tá? Então, assim, muitas vezes as minhas alunas falam assim, Ana, eu não quero treinar porque eu estou menstruada. E aí, quando vai lá treinar, ela melhora o desempenho e ela se sente melhor no pós-treino. Tá? Então, esse estudo eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, até vou olhar aqui para falar para vocês. Ele foi feito nas 3 fases do ciclo menstrual, tanto na folicular, na ovulatória e na fase lútea, né? Então, o que eles fizeram? Eles pediram para as voluntárias subirem durante 15 minutos numa esteira, numa velocidade severa ou moderada, com intervalo de 48 horas. Então, um descanso muito bom, né? Então, como resultado, né? O que foi percebido nesse estudo? Que no período folicular, as mulheres se sentiam extremamente bem quando andavam na esteira. Chegavam mais animadas, mais alegres e caminhavam tranquilo. Na fase ovulatória não houve diferença. Não perceberam nada. Tinha dia que elas chegavam mais felizes, tinha dia que elas chegavam mais chateadas. Até porque, Thaís, você sabia que existem algumas mulheres quando ovulam sentem dor? Você sabia disso? Existem mulheres que sentem dor quando está ovulando. Isso não é mentira, não. É real. Tá? E na fase lútea, as mulheres já chegavam, ai meu Deus, eu vou ter que andar de esteira. Então elas já chegavam desanimadas. E o que acontecia? O desempenho era piorado. Então Então o que ele estava avaliando? A questão psicofisiológica. Gente, isso é muito interessante, porque essa questão está relacionada principalmente à adesão ao treinamento. Mesmo que você saiba que você pode treinar pesado nas 3 fases, que não vai dar diferença, né? Porque se eu estiver mais cansada, mais desanimada, eu treinando nessa fase, eu vou ter um ganho, eu preciso continuar para que eu tenha um ganho retilíneo no meu treinamento. Mas, se você tiver esse feeling de pensar na psicofisiologia, também é muito importante. Porque se eu chego com a Thaís e falo assim, Thaís, eu tô menstruada, eu tô cansada, eu tô acabada, eu não aguento treinar. Se eu chegar com ela no treinamento, ela me colocar 150 quilos no leg press, eu não vou voltar amanhã. Eu não vou voltar amanhã, eu vou falar assim, Thaís, eu tô acabada, a menstruação acabou com a minha vida. Só vou voltar semana que vem. Ou, de repente, né, dependendo da pessoa, eu falo assim, eu não vou voltar mais treinar.
porque ela viu que eu não Sim. estava aguentando e me forçou. Então, vale a pena pensar nesses fatores. Mas, se nós pensarmos na questão do treinamento, gente, não há diferença entre as fases. As mulheres podem treinar em todas as fases do ciclo menstrual, que vai fazer bem do mesmo jeito. Uma coisa que eu percebo muito das alunas que eu atendo é eu tô com muita cólica, eu não consigo nem sair da minha casa, eu tô com muita cólica. Eu tenho alunos que, assim, ninguém gosta de sentir dor, de sentir cólica. Cólica não é algo agradável. A Ana Cláudia, se não me engano, a Ana Cláudia até comentou que ela não treina nessa época, nessa fase da menstruação porque sente desconfortável. Tem a parte do desconforto, tem a parte da cólica muito forte. Eu tenho uma aluna que ela fala, Thais, eu não vou treinar, eu tô com uma cólica, eu vou chegar lá, eu vou te xingar. Ela fala desse jeito. Ela fala, ela vai me agredir um dia. Ela fala, eu vou te xingar, eu tô estressada, tô com cólica, tô com dor, então eu não vou treinar. E é outro ponto que a gente também precisa pensar nesse tratamento com o aluno, porque se a aluna já está com dor, já está com esse desconforto, já está estressada porque está com dor, vai chegar na academia e vai colocar muito peso para essa aluna fazer exercício, ela vai te xingar, ela literalmente vai te xingar. Thaís, eu trouxe um artigo aqui falando exatamente isso, achei muito interessante. Os pesquisadores da Universidade Politécnica de Hong Kong, na China, né? Eles fizeram o primeiro estudo randomizado para avaliar o efeito da atividade física nos quadros de cólica. Olha que interessante. O que foi visto, gente? Participaram da investigação 70 mulheres entre 18 e 43 anos que enfrentaram, né, aquela dor, que na verdade é dismenorreia primária. Então, o que aconteceu com essas mulheres? 7 meses depois, as voluntárias foram questionadas, né? Então, o que elas fizeram de exercício? Elas fizeram treinamento aeróbico, eita, meu Deus, trava-língua, esteira, 3 vezes por semana. E depois foi orientado a manter a rotina em casa, né? 7 meses depois, perguntaram para essas meninas o que elas sentiram, né, sobre as dores, fizeram um questionário sobre as dores. As que treinaram relataram sentir 20% menos dor do que as que não treinavam, né? Então, vale a pena treinar. Se a dor não for muito intensa, vale a pena treinar, mesmo sentindo cólica, porque vai melhorar. A questão E o é, se a... importante é falar pro professor também o que está sentindo. Mesmo se for um professor homem, falar o que está sentindo, professor, eu tô com cólica. A gente sabe que, infelizmente, existem alguns homens que acham que essas coisas são frescuras. Mas não é. Então, é importante falar para o professor. O professor não consegue olhar para você e ver o que é que você está sentindo. Então, falar para o professor, eu tô com cólica. Tem como dar uma maneirada hoje, alguma coisa tipo. O importante é eles falar. A gente não consegue ver o que está acontecendo com a pessoa. E você falando disso daí, da Ana Paula, do treinamento, treinar por um tempo ajudou a reduzir cólica, inclusive era até uma pergunta aqui, que deixaram lá na caixinha de perguntas, exatamente sobre isso. Se o treinamento poderia reduzir a cólica menstrual, Pensando, acredito que a pergunta poderia reduzir a longo prazo, não de imediato, né? Exatamente, tá aí. E também tem que avaliar essa percepção do estado de dor, porque existem cólicas que a dor é insuportável, não tem condição da pessoa treinar. Então, quando a dor é muito intensa, o ideal é que essa pessoa fique em casa, né? Se a ginecologista permitir tomar um remédio para dor e descansar. Aí, assim que diminuir um pouco esse quadro de salgia, essa dor, e aí é importante que aí essa pessoa volta ao treinamento. Agora, tem uma a Ana Cláudia está perguntando aqui que ela está sem ir na academia esses dias, né? Porque ela está menstruada e se sente desconfortável. Bom, Ana, a questão do desconforto, na verdade, a gente precisa treinar e acostumar. Não deixe de ir por causa disso, né? Só deixe de ir se realmente você tiver um fluxo muito intenso, aí realmente não tem condições, né, da pessoa aí. Inclusive, se esse fluxo for muito intenso, o ideal é que ela procure um médico ginecologista e se for só incômodo, vá, porque vai melhorar, você vai se sentir melhor, né?
vai conseguir passar por esse período de uma forma melhor e não vai atrapalhar a periodização de treinamento. Tem uma pergunta aqui da personal Sheila, perdi aqui, sumiu aqui. Tava falando sobre os implantes hormonais. Acredito que seja daquele tal do chip da beleza, né? Aqueles implantes hormonais. Ela estava perguntando sobre o gestrinona, né? O gestrinona, ele é um implante hormonal, mas quando a gente vai falar de implante hormonal, eu já penso que ele é um tipo de tratamento que deve ser feito pelo médico endocrinologista e que a quantidade de hormônio ou o tipo de hormônio, só o médico que pode avaliar se para você isso vai valer a pena ou não. Então tem alguns assuntos que o ideal mesmo é que o profissional que trabalha com isso, que ele possa discutir de uma forma melhor, porque é muito individual. Sim. É importante consultas com ginecologistas, com endocrinologistas, até para comprar o anticoncepcional mais simples possível, você compra na farmácia sem receita. Mas você precisa de uma prescrição para saber se de fato aquela quantidade de hormônios é o ideal, se é muito. Eu conheço mulheres que elas sentem muita dor de cabeça por conta do anticoncepcional. E isso, anticoncepcional que não foi prescrito. Ela simplesmente foi lá na farmácia, pediu um qualquer e saiu tomando. É um remédio, é hormônio que você está colocando dentro do seu corpo sem nenhum embasamento. Então É tão importante discutir isso, porque o anticoncepcional, qual que é a função dele? Não te deixar entrar no período fértil. Então ele vai mexer em todo o seu ciclo hormonal. Não é qualquer coisa, né? Você sabia que o anticoncepcional, quando ele foi criado na década de 60, ele foi visto como uma revolução social e cultural? Você sabia disso? Porque pela primeira vez na história, né, as mulheres puderam tomar conta do corpo delas e decidir se elas gostariam de constituir uma família ou ter filhos ou não. Então o anticoncepcional, ele faz parte da história da revolução feminina, né? E ele mudou o nosso jeito de ser, de ver o mundo e de agir. Só que é um hormônio e precisa tomar cuidado na hora, né, de administrar, Sim. você precisa ir ao médico. Gente, e o anticoncepcional, ele não é só para a questão da gravidez, não. Pessoas que apresentam ovário policístico e endometriose, os médicos também costumam prescrever o anticoncepcional. Então, ele tem várias funções, né? O que atrapalha o desempenho, que eu já tinha respondido lá atrás, é se esse hormônio não for correto para o seu organismo. Aí está o problema. Aí você vai, de repente, diminuir desempenho, você não vai ter ganho de massa muscular da forma que deveria ser, porque a quantidade hormonal está equivocada. Sim, o professor Fabiano Furtado, ele colocou aqui sobre as fases do ciclo menstrual na performance, o que vocês entendem ser a fase para ganhos de força e de potência muscular, dos artigos que você comentou, né, Ana Paula? Boa tarde, Fabiano. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, sempre nós tínhamos na nossa percepção, quando a gente vai falar de fase de ciclo menstrual, como eu havia comentado antes, nós pensamos que a melhor performance vem na fase folicular e na fase ovulatória. Mas os artigos, eles nos mostram o contrário. A melhor performance, ela vem da fase lútea, tanto em ganho de desempenho quanto em ganho de força. Então, as pessoas pensam que é o contrário, que vem da fase folicular e a fase ovulatória. Mas a gente pensar na questão psicofisiológica, principalmente relacionado ao humor, essas coisas, é a fase folicular e ovulatória, você vai ter mais disposição. Mas o melhor desempenho, na maioria dos artigos que eu li, vem da fase lútea. Sim. Olha que fofo, olha que fofo. Um homem, Marcelo Lobo, falou que ele se dá super bem com as alunas dele, com as alunas dele onde trabalha. Aulas de natação e menstruação. Nossa, isso é um caos, isso é um caos. Sempre tem aquele momento, aquele períodozinho que a menina simplesmente for mais nova, aí fica, professor, não posso entrar hoje, vai ter aquela timidez.
Isso é muito bom, é muito importante, professor homem, entender disso, porque as meninas têm vergonha de falar sobre isso. Se tem vergonha de falar com amigas, imagina com homens. É muito importante falar sobre isso. Entender esses processos, para entender como é que funciona a nossa cabeça, que às vezes nem a gente entende. Muito bom. Ai, gente. Tem pessoal perguntando aqui sobre a lista de presença, tem falando que não tá conseguindo abrir. Eu tô entrando aqui no Instagram, eu acho que ainda não abriu a lista de presença. Tem que ir até a final da live, vai ficar lá disponível. Mas eu vou conferir aqui e, ao decorrer do tempo aqui, a gente vai comentando sobre ela. Professora Ana Paula, outra pergunta, outro comentário que fizeram aqui é em relação a passei dos 40 anos. Não consigo mais ter bons resultados na academia, mesmo treinando há muito tempo. Professora Ana Paula, passar dos 40 anos não é aquele bicho de sete cabeças. Não, passar dos 40 anos não é bicho de sete cabeças, de jeito nenhum. Bom, é preciso você avaliar as questões que eu falei. Primeira questão, se a prescrição de treinamento está sendo feita de forma correta, em relação às pausas, aos descansos, né? Em relação à periodização, a técnica da prescrição, principalmente se essa prescrição ela é feita de forma individualizada. Outra questão importante é em relação à alimentação, o aporte correto, né? De proteínas, de carboidratos e de gordura, tem que ser feito de forma correta. Principalmente quando nós passamos dos 40, nós sabemos que o nosso metabolismo ele desacelera. Então você tem que fazer a alimentação correta, mesmo de segunda a segunda. Outra questão interessante é o sono. Você tem que dormir. Hoje em dia, com essa questão da tecnologia, as pessoas acabam passando a noite inteira acordada. Aí às vezes não conseguem um ganho da forma que gostariam. Vai ver, o problema está no sono. E por último, a questão hormonal. Né? Eu não digo nem a partir dos 40, mas eu já digo a partir dos 35 anos. Vá ao endocrinologista, faça uma avaliação geral dos seus hormônios, para ver se o problema não é hormonal. Tem mulheres que entram na menopausa mais cedo, então elas têm uma diminuição dos hormônios femininos, então pode haver uma diminuição dessa perda de massa muscular. Redução de... Outro comentário que passou por aqui em relação à testosterona. Em relação à testosterona também, tem muitas mulheres que falam assim, testosterona tá baixa. Eu já ouvi até uma aluna falando, mas eu não tenho testosterona, isso é coisa de homem. Bom, gente, testosterona, nós mulheres também temos testosterona. Só que no nosso organismo, a testosterona ele não tem um efeito anabólico como o dos homens. No entanto, nós somos organismos diferentes. Então, a nossa proporção de testosterona ela é pequena. Então, não é só a testosterona que vai influenciar no nosso ganho de massa magra. Os hormônios, o estrógeno, a progesterona, elas têm que estar na quantidade exata para nós ganharmos massa magra. Nossa quantidade de testosterona é pequenininho. A menos que as mulheres, né, que fazem aporte de esteroides. Aí já é uma outra conversa para uma outra live. Assuntos mais complexos, assuntos mais complicados. Ixi, passou aqui um monte de perguntas, não tinha visto, gente. Olha, sobre o corpo da mulher, sobre várias perspectivas. Uma maravilha. Sobre o ciclo menstrual, a gente já respondeu as perguntas. Que mais que a gente pode falar importante, Ana Paula? Exercícios que ajudam exercícios que ajudam a diminuir a cólica. Tipo de treinamento que pode ajudar a diminuir cólica. Bom, os artigos mostraram que todo treinamento físico ele diminui a questão da cólica, tá? Mas agora não é científico, é prático. Vou falar de uma coisa prática. Pelos anos que eu tenho com treinamento físico para as mulheres. Quando as minhas alunas apresentam um quadro muito grande de dor, de cólica, elas não deixam de treinar porque eu costumo fazer exercícios respiratórios, exercícios de alongamento, exercícios de relaxamento, porque às vezes a cólica ela não está ligada só à questão dos órgãos femininos, ela pode estar ligada à questão emocional também. Então, de repente, você está com cólica, você está extremamente irritada por estar naquela situação. Então, exercício de relaxamento nessa época, ou treinamento de wellness, eu gosto muito, né?
de yoga, de pilates, de tai chi, é muito bem-vindo, né, nesse período de cólica. Então, isso aí não é artigo científico, isso aí é prática minha de treinamento com mulheres. Utilizem, aproveitem desse tipo de treinamento quando a sua aluna apresentar dor, porque melhora. Ótimo. E tem outro comentário aqui sobre a gravidez e exercício. Com as mudanças hormonais e fisiológicas, há alguma contraindicação em caso de mulheres saudáveis e gravidez acompanhada? Uma contraindicação? Para exercício físico, que ele está perguntando, para grávida? Para exercício físico para gestantes, isso, para gravidez não. Bom, gente, gestantes, hoje em dia, nós sabemos que vai depender do histórico de atividade física dessa mulher antes dela ter engravidado, tá? Então, se essa mulher ela foi uma corredora antes de engravidar, ela pode correr durante a gestação, contando que seja um treinamento prescrito para ela, né? É claro que quando chegar no terceiro trimestre, né, no sexto mês, a gente vai diminuir as cargas. Essa prescrição ela tem que ser individualizada. Agora, existem algumas restrições para gestantes. Por exemplo, gestante não deve saltar, porque pode haver descolamento de placenta. Você tem que tomar muito cuidado com exercício de grande amplitude articular por causa do aumento da relaxina, que é o hormônio que promove frouxidão ligamentar. Exercícios que tomar muito cuidado de trauma com a barriga, então luta, exercício com bola, esses exercícios são extremamente perigosos para gestante. Então, tomar muito cuidado nesse tipo de treinamento. Agora, sempre quando eu falo de exercício físico para gestante, eu gosto de saber o histórico, conhecer a individualidade biológica de cada aluna e o mais importante, ter contato direto com o obstetra, para ver o que ele vai liberar ou não para essa gestante fazer. Essa sua última fala já responde duas perguntas aqui. Qual que é o melhor exercício para gestante? Depende, né? Eu brinco muito com os meus alunos da faculdade. Tudo que eles perguntam para mim relacionado a qual que é o melhor exercício para isso, eu falo, depende. Depende de muita coisa. Depende do que essa pessoa fez, depende depende de muita coisa. Eu conheci uma senhora, ela é idosa hoje, mas ela foi atleta de handball quando ela era mais nova. Ela estava falando para mim que o filho do meio dela nasceu no dia 28 de fevereiro. A última competição dela foi no dia 4 de fevereiro. Ela competiu com barrigão. Porque ela era atleta há muitos anos. Não estou falando para a mulher que está gestante aqui, pelo amor de Deus, competir no handball. Não, pelo amor de Deus. Thaís, não é da sua época, né? Mas muita gente deve lembrar da Isabel do vôlei, que ela competiu com barrigão também. Né? Mas aí eu digo o seguinte, hoje em dia o olhar sobre a prescrição de exercício físico para gestantes mudou. Então hoje, se for uma atleta, o primeiro trimestre dela, ela vai treinar normalmente, porque ainda o bebê não cresceu e o organismo dela está acostumado a um grande impacto de treinamento. Posteriormente, junto com a gravidez, a gente vai diminuindo isso. Então a partir do meio do segundo trimestre, ela deixa de ser atleta e passa a ser uma gestante. Nós vamos treiná-la como uma gestante, né? Só que lá na década de 80, de 90, os estudos relacionados a treinamento físico para gestantes eram completamente diferentes da visão dos fisiologistas de hoje, né? Não, loucura, imagina, barrigão enorme competindo, loucura. Handball ainda, que tem contato, tá louco. Um professor comentou aqui sobre uma aluna grávida que faz treinamento funcional. Está com 3 meses. O que vocês aconselham para treinar ela de boa? Também temos hidroginástica. Também tem hidroginástica. Bom, a tua gestante vai depender do que ela fazia antes de ficar grávida, tá? Então, assim, ela pode fazer treinamento funcional? Ok, pode sim. Só que o que você vai fazer? Você vai monitorar essa gestante, tá? E você vai tomar muito cuidado com o tipo de exercício. Como eu disse, gestante não deve saltar. Toma muito cuidado. Cuidado com a amplitude articular. Cuidado com a postura, tá? Porque com o passar do tempo, o centro de gravidade da grávida muda e ela fica com aquele andar de patinho, né? Então você tem que tomar muito cuidado com as articulações. Você deve tomar muito cuidado quando a barriga estiver maior com a posição supina, porque pode comprimir a veia cava e a pessoa pode se sentir mal. Cuidado com a posição de 4 apoios por causa de diástase.
patológica, né? Porque toda grávida tem diástase, mas a patológica. Então, assim, pode fazer qualquer coisa, por isso que eu digo individualidade biológica. A gente precisa conhecer o histórico dessa grávida para saber o que ela pode fazer, tá? Cuidar, histórico também em relação à pressão arterial, cuidar em relação à pressão arterial, para ela não subir demais a pressão arterial. E ver se tem casos, motos passando por aqui, motos barulhentas, moro bem do lado da avenida. Pressão arterial e glicemia também é Sim, interessante para cuidar. sim. O ideal é você verificar se essa gestante ela tem alguma morbidade atrelada à gravidez. Então, assim, para ver se hipertensão é muito perigoso por causa de pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva gestacional. Então, é preciso você monitorar isso sempre. Outra questão, diabetes gestacional, que hoje em dia, Thaís, é muito comum, porque Sim. por causa da pandemia as pessoas têm engordado muito e isso está gerando diabetes gestacional. Eu não sei se alguém vai perguntar, mas não passa para o bebê, tá, gente? A mulher pode entrar num quadro de diabetes gestacional, que é muito parecido com diabetes tipo 2. Posteriormente, quando o bebê nasce, essa condição acaba. Mas também está relacionado, se ela diminuir o peso, a uma série de situações. Ótimo, perfeito. Teve uma personal aqui que ela comentou que ela treinou até o 9º mês e deu aula de dança até o 8º mês. Tem uma colega minha, uma amiga minha, que ela trabalhava na mesma academia que eu. Ela estava com um barrigão enorme dando aula de dança e dançando para um lado e vai para o outro. Falei, gente, essa criança vai nascer no meio da aula. Não tem perigo. Ela já era professora de dança, né? Não tem Já, perigo não, nenhum. ela era super Eu atleta. tenho uma amiga que antes da pandemia nós íamos para aula de zumba, ela com barrigão e ela dançava até embaixo. Deu um pequeno pause aqui, coisa. Mas eu vou. Ana Paula, não sei nem como é que tá o nosso tempo aqui, mas tem uma pergunta que eu acho que a gente não comentou ainda em relação ao baixo percentual de gordura e a questão da menstruação. Acho que a gente não comentou isso ainda, que tinha uma única pergunta sobre isso. Mas é porque muita gente ouve falar, professor, eu não posso perder muito percentual de gordura, senão eu paro de menstruar. Como é que funciona isso, Ana Paula? Olha, se o percentual de gordura da mulher for muito baixo, realmente acontece a amenorreia, diminuição da menstruação. Thaís, tem uma síndrome, né, que chama tríade da mulher atleta, que ela está relacionada a 3 situações, né? Eu até recebi uma pergunta no Instagram, acho que eu esqueci de passar para você, sobre isso, se essa tríade da mulher atleta acontece só com atletas ou com mulheres praticantes de atividade física. O que é isso? Ele está relacionado a distúrbios alimentares, a menorreia, que é a diminuição da menstruação, e até osteoporose. Então, o que está acontecendo? Essas mulheres, elas diminuem tanto o percentual de gordura delas, devido à estética, né, ou devido ao esporte que praticam, que elas começam a ter distúrbios alimentares, anorexia e bulimia, né? Para quem não sabe, a anorexia é aquela doença que a pessoa sempre acha que ela está acima do peso e está cada vez mais magra. E a bulimia, a pessoa come grandes quantidades, depois ela provoca o vômito. Então, essa tríade da mulher atleta está relacionada a isso. E pode levar, devido ao baixo percentual de gordura, ela pode levar à amenorreia. E quando acontece isso, né, a gente tem a diminuição dos hormônios ovarianos, principalmente o estrógeno. Gente, o estrógeno está ligado diretamente à densidade mineral óssea. Então, essa pessoa fica em estado de pré-osteoporose, que é a osteopenia, ou ela chega a ter osteoporose numa idade muito jovem. Isso é muito sério. Isso vem acometendo, Thaís, não só atletas, mas hoje em dia, devido a esse apelo gigantesco de imagem corporal, infelizmente, né? As pessoas às vezes deixam de enxergar isso como saúde, começam a pensar só em estética, está cometendo cada vez mais pessoas. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Nós, mulheres, a gente já tem um percentual de gordura maior que o dos homens por conta de todas essas questões hormonais, de como funciona o nosso corpo. E reduzir muito esse percentual de gordura pela estética é algo realmente bem, bem preocupante. Eu já tive uma época que eu treinava muito pesado, quando eu era bem mais nova, que eu cheguei a ficar com 12% de gordura. Aí eu falei, opa, peraí, vamos mudar aqui um pouquinho os esquemas aqui, comecei a mudar um pouquinho, mas porque eu acendi esse alerta, porque eu iria reduzir mais.
Eu ia reduzir mais e reduzir, porque eu tava no treinamento, quando vocês têm uns 20 e poucos anos aí, o que você faz de exercício, você vê resultado rápido. Depois que passa dos Sim, 30, dos 40, 50, começa a complicar. E foi reduzindo o percentual exatamente. de gordura. Eu falei, não, peraí, tá, tem alguma coisa errada, não posso fazer isso. E aí O fui começar a importante, cuidar mais disso. o importante é que você teve consciência agora. A maioria das pessoas, né, acabam apelando à questão da ditadura da magreza excessiva. E o problema disso é Abdômen exatamente trincadinho. a saúde, né? É a questão da Sim. saúde. Então, com essa diminuição do percentual de gordura, eu chego a uma menorreia que pode, principalmente, diminuir essa produção do estrogênio e daí eu vou acabar cometendo a minha densidade mineral óssea. E pode prejudicar pro resto da vida. Pode Exatamente. prejudicar a sua saúde pelo resto da vida. Uma coisinha que você pensa quando você está novo, por conta da estética, você pode prejudicar a sua saúde pelo resto da vida. Perguntaram aqui em Exatamente. relação ao DIU e o ganho de massa magra. O uso do DIU e o ganho de massa magra. A Bom, relação Thaís, de DIU com massa magra. eu não trouxe nenhum estudo específico para discutir sobre isso, mas eu li alguns, tá? Como eu disse, se as pessoas quiserem, pode me mandar mensagem no privado do Instagram que eu envio os artigos. Não houve diferença em relação a ganho de massa magra para quem usava ou não utilizava DIU. Não, não houve diferença. Então, o DIU ele não vai atrapalhar em nada o ganho de massa magra. Ótimo. Uma pergunta aqui, um comentário aqui. Tem uma amiga de trabalho e ela dava aula de step e jump. Diz que só ia parar quando até não aguentar. No caso do jump, não seria perigoso. No caso de gestação, né? Acredito que ela tá com gestação. Isto. Dar aula de step e de jump grávida. Ia parar só quando já não aguentasse mais. Caso não seria perigoso com 7, 8 meses, no caso dela. Sim, sim. A questão maior é em relação aos saltos. Os saltos podem ocasionar descolamento de placenta. Isso é muito perigoso para o bebê. Então, o ideal é que a pessoa não faça saltos durante a gestação, mesmo que seja uma pessoa treinada, né? Se você for ver a rotina de um profissional de educação física, de muitos é quase um atleta, pela quantidade de aulas práticas que a pessoa ministra. Mas mesmo tendo perfil de atletas, como eu disse, hoje a prescrição de exercício para gestantes, nós temos um novo olhar. No início da gestação, quando a gente pensa em atletas, ele pode manter um ritmo mais moderado, mas quando for chegando no final, é preciso ser tratado como uma gestante. Mesmo porque nós, como profissionais de educação física, a gente consegue, nesse caso, já no sétimo, oitavo mês, a gente consegue dar uma aula de jump sem precisar estar no jump. A gente já consegue Exatamente. ter o controle da aula, ter o controle das intensidades da aula, sem precisar ficar saltando no jump. Então, quer trabalhar, não pode abrir mão, deixar uma colega de trabalho no seu lugar, dá para trabalhar, mas não precisa necessariamente estar em cima do jump, fazendo os Exatamente. exercícios, aquelas loucuras. A lista está Perfeito. liberada. Perguntaram aqui, já dei um F5, a lista está liberada. Mas não saiam, continuem aqui. Ainda temos muito comentário, muita coisa para falar. Se o Instagram deixar, né, Thaís? Já, se eles deixarem. É, então, mas como ficou nessa de cai e volta, cai e volta, cai e volta, a gente não começou exatamente às 17 horas. Então, acho que nem apareceu aqui para mim dizendo que estava faltando, sei lá quantos minutos que aparece para gente. Não apareceu nada. Então, vamos Então nessa, tá vamos dar ótimo. Então vamos continuidade. embora. A lista de presença tá lá vocês vão entrar na FIEP Brasil, no perfil da FIEP Brasil, vai ter um linkzinho lá na bio, vocês vão clicar no linkzinho da bio, é o primeiro link, lista de presença live 21 de setembro. Tá lá o primeiro linkzinho na bio. Tô com ele aberto aqui no meu computador. Perguntaram, a mesma pessoa que perguntou sobre o DIU e massa muscular perguntou sobre o DIU e emagrecimento. Se tem alguma associação, alguma relação entre DIU e emagrecimento. Não, não. O emagrecimento vai se dar simplesmente devido a déficit calórico. Eu falo, todas as vezes que alguém vem falar sobre emagrecimento, eu penso o seguinte: a única questão relacionada ao emagrecimento é déficit calórico. Precisamos gastar mais, ingerir menos. Ponto. Simples. Né? A menos que aquele DIU não esteja fazendo bem, a pessoa deixa de comer, acontece alguma situação. Aí sim, mas fora isso, não Também tem tem relação. outras. E o emagrecimento também ele pode ter outras questões, além desses hormônios que você comentou, também em relação à tireoide, né? Tem alguns detalhezinhos que é sempre bom ter esse endocrinologista é o nosso parceiro ideal.
para a gente ter os bons Exatamente. resultados. O endócrino, ele é ideal para ter bons resultados. A gente precisa Mas fazer esse acompanhamento. você tocou no assunto da tireoide, deixa eu contar um caso aqui. Eu adoro contar casos, né, Thaís? A Thaís sabe disso. É mineira, é mineira. É mineiro gosta de contar casos. Olha só, quando eu trabalhava na academia, lá em Minas, há muito tempo atrás, eu tinha uma aluna, gente, que ela não emagrecia. Então, eu sempre trabalhei com uma equipe multidisciplinar. Então, todas as vezes que eu estou trabalhando, eu tenho sempre na minha equipe uma nutricionista e um fisioterapeuta, que nós trabalhamos juntos. E aí a nutricionista organizou a meta calórica dela e nós juntas, eu organizei o treino, nós fizemos um déficit calórico, nós organizamos isso por semana, tudo bonitinho e tal, e ela não emagrecia. Ah, mas a minha tireoide não emagrecia. Tá. E como eu estava bem no início da minha carreira, né, eu acreditava que era só a tireoide que não deixava ela emagrecer. Bom, a gente vai estudando um pouquinho mais e eu descobri que o seguinte, o problema da tireoide dela era a Heineken no final de semana, sabe? Então, o que que acontece? Por que que eu estou contando essa história para vocês? Ela todo final de semana, ela ia para uma festa, fazia festa lá no... Não sei como que vocês chamam aí no Tocantins, lá em Minas a gente fala sítio, granja, né? Fazia uma festa lá e aí ela esquecia e postava nas redes sociais. Eu descobria que a tireoide dela era cerveja. E aí eu tô dizendo isso por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha algum problema em relação à tireoide, não, e se ela cumprir direitinho o planejamento, ainda assim ela vai conseguir o emagrecimento, mesmo que não seja o que foi planejado. Mas alguma coisa, mesmo de forma discreta, ela vai conseguir. Então, se não conseguir nada, então é bom investigar se tem outro probleminha. Né? Ai, meu Deus do céu. Acho que não tem mais nenhum comentário aqui. Ah, se você estiver achando alguma coisa aí, Ana Paula, você me fala. Eu vi que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar, acessar a lista de presença. Vocês vão entrar no Instagram, fiep.brasil, esse Instagram aqui que eu estou falando, fiep.brasil. Tem um linkzinho lá na bio, vocês vão clicar nesse link da bio e vai aparecer direto um site cheio de links. O primeiro link é o dessa live aqui. O primeiro link é dessa live, que já está liberado. Antes, um pouquinho mais cedo, estava lá escrito aguardar a liberação. Então, agora já está liberado. Já abri aqui no meu computador, está liberado, tá? Então, podem acessar lá que vocês vão conseguir acessar direitinho. Eu não posso deixar de falar, senão vão me dar bronca, sobre o convite para a próxima live. Eu posso falar Sim, agora? Você quer comentar alguma coisa? Porque senão eu esqueço. Cabecinha aqui, a cabecinha que vai pode falar, esquecer. Thaís. Pode Vai ter falar. uma live sensacional no dia 2 de outubro, às 17h30, sobre a trajetória de vida de Marta Sobral. Marta Sobral foi uma excelente jogadora de basquete dos anos 80 e 90, ganhou medalhas nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos e no Pan-Americano. Maravilhosa. Vai ser dia 2 de outubro, às 17h30. Eu sou do final dos anos 80, nasci lá no finalzinho dos anos 80, mas eu sei quem que é Marta Sobral, estudei sobre ela, acompanhei ela. A hora que eu vi a foto, falei, não, para, gente, eu, Vai. fanzaça, vou assistir essa live mesmo. Com Vou certeza, eu assistir também. mesmo. Bom, Thaís, antes da gente finalizar, vou falar um pouquinho de menopausa, né? Eu tive muitas perguntas em relação à menopausa. O que que acontece? O que que eu preciso fazer para conseguir um ganho de massa magra na menopausa ou emagrecimento na menopausa? Bom, o que que acontece na menopausa? Nós temos diminuição dos hormônios femininos, nós temos uma diminuição do estrógeno. Por isso que muitas mulheres na menopausa, elas entram em osteopenia. Tá? O que que é osteopenia? Diminuição da massa óssea. Osteopenia não é osteoporose. Osteoporose é uma doença, osteopenia é uma condição. Tá? Essa condição ocorre por causa da diminuição do estrógeno. Então, como eu disse no início da live, na menopausa, o estrógeno ele não é um hormônio, ele é um conjunto de hormônios. Então, quando nós somos mais jovens, a gente tem muito estradiol, tá?
Quando chega na menopausa, esse estradiol, essa quantidade de estradiol, ela muda para estrona. Então, eu mudo o perfil hormonal. E aí, a partir disso, né, algumas mulheres apresentam vários problemas na menopausa. Elas apresentam diminuição do metabolismo mais acelerado ainda e acabam engordando. Tem pessoas que apresentam problema de cognição, tem muitas mulheres que apresentam problema de esquecimento na menopausa, né? Dores, aumento de colesterol, o percentual de gordura que sobe é principalmente o abdominal, porque já que eu diminuo os hormônios femininos, o que acontece? Eu começo a ter a gordura andrógena, maior quantidade de gordura andrógena. Então, o que fazer para poder reorganizar isso aí para que eu tenha uma vida normalizada? Algumas mulheres têm que fazer tratamento médico mesmo, porque não conseguem ter uma vida normal. Tem mulheres que sentem muito calor, aqueles famosos fogachos que eles falam, calor imenso, e não conseguem regularizar isso. Bom, a primeira reposição questão hormonal, né? É reposição hormonal. Tem muitas mulheres que são contra a reposição hormonal, que não querem fazer, né, que preferem, né, envelhecer sem fazer reposição hormonal, mas a gente tem que primeiro pesar os prós e os contras. Então, o ideal é que você procure seu médico ginecologista ou seu médico endocrinologista, só eles mesmos vão poder dizer qual que é a melhor forma, qual o melhor tipo de hormônio para ser utilizado. Eu estou dizendo sobre reposição hormonal, porque hoje em dia é muito comum as pessoas quererem fazer reposição hormonal com 20 anos, com 25 anos, para poder melhorar a composição corporal. Então, é preciso pensar e dosar isso. Então, é preciso sempre procurar ajuda médica e pessoas confiáveis, né? Então, a gente precisa, o nosso corpo, não é só estética, é cuidado. E outra questão em relação à menopausa, os exercícios são extremamente bem-vindos, então você não pode deixar de se exercitar na menopausa. Primeiro, para mudar essa composição corporal, porque a gente pode ter um percentual de gordura maior, que pode ocasionar vários problemas, inclusive aterosclerose, como eu tinha dito antes, e síndrome metabólica. Então, o exercício físico ele vai ser essencial para você nessa fase de menopausa. Perfeito, perfeito, perfeito. Perguntaram aqui sobre treinamento de força, qual que é o melhor, se é exercício aeróbico ou anaeróbico no período menstrual. Você comentou no início, né? Qual que era o melhor de período, qual o melhor tipo de exercício? Na verdade, não existe o exercício ideal, né? Todos os dois, eu falei artigos sobre treinamento de força, falei alguns artigos falando sobre treinamento aeróbio. Na verdade, o exercício ideal é aquele que o seu corpo necessita. Então, o ideal é que você faça uma avaliação física para você conhecer aquele perfil daquele aluno, né? Tanto física, eu sempre falo que a avaliação física nós pensamos em percentual de gordura, os testes funcionais, mas nós também temos que pensar no perfil psicológico desse aluno. Qual tipo de exercício que ele vai conseguir fazer, que ele vai conseguir aderir? Não adianta a gente querer prescrever um determinado exercício e essa pessoa não dá continuidade. Não tem diferença em relação ao ciclo menstrual, viu, pessoal? Vai depender da necessidade. Agora, se a gente pensar na questão psicológica, se aquela mulher, isso não é artigo, isso aí já é prática. É prática. Tá? A mulher, aquela semana, apresenta um fluxo muito grande de menstruação, o ideal é que você não coloque alta intensidade, senão ela vai ficar extremamente incomodada. Porque quanto maior a intensidade, maior vai ser esse fluxo. E ela vai ficar extremamente incomodada e não vai querer treinar. E outra coisa prática também, aqueles legs, aqueles exercícios de perna para cima também não é agradável. Quando a gente está com fluxo forte, não é agradável. Qualquer exercício de perna para cima não é agradável. Pois é, tomar muito cuidado com posição, se estiver incomodando, né? É muito complicado. Então, a gente tem que pensar toda essa questão. Gosto muito do estudo da USP, né, de psicofisiologia, quando ele pensa em todas essas questões, em relação aos incômodos, o que as mulheres esperam de uma sessão de treinamento. Né? Então, quando nós treinamos mulheres, né, acredito para nós finalizarmos, então quando nós treinamos mulheres e pensamos em hormônios, nós temos que pensar de uma forma global, não só na questão fisiológica, mas também na questão psicológica daquela aluna. Como que ela está se sentindo em relação ao corpo dela aquela semana? Porque os hormônios são extremamente emocionais, né?
aproveitar, né, como os artigos nos mostraram, que na fase lútea a gente tem mais força, a gente tem mais resistência, aproveita, vai lá treinar na base do ódio, que você vai ganhar mais força nisso, né? E, gente, e treina mesmo, organiza o treinamento, incentiva suas alunas a não ficar em casa, não precisa deixar de treinar porque está menstruada, não. Se precisar adaptar, nós adaptamos. A questão é que ela dê continuidade para que ela se sinta melhor. Isso é o mais importante. Adaptar treinamento é algo realmente muito importante. Até por conta de todos esses processos, de todas essas questões hormonais, tem momentos que a gente não tá bem, que a gente não tá legal, que a gente tá mais triste, mais para baixo. Então, adaptar treinamento para essas fases é extremamente importante. Para quem atende mulheres, quem tem alunas mulheres, conquista muito rápido você entender esses processos, entender essas fases que a mulher tem. Eu tenho uma aluna que ela tem um trabalho extremamente pesado, puxado, é estressante. Tem vezes que ela trabalha até 10 horas da noite e ela quer treinar. Tem momentos que eu olho para ela, vamos fazer um treino mais leve, vamos fazer alguma coisa mais tranquila. Já tem momentos que ela chega na base do ódio, então vamos, taca a carga. Então, entender, olhar para a pessoa, conversar com a pessoa, entender todos esses processos, todas essas fases, tudo isso é importante, adaptar o treinamento. Não é você prescrever, você pensou no treinamento, você está lá com o treinamento prescrito, e a pessoa chega e não está bem, não, cara, deixa aquele treinamento de lado, faz um outro tipo de treinamento. Não precisa seguir exatamente o que é que está lá na sua fichinha, lá, o que é que você pensou para ela. Faz outro tipo de treinamento, senão ela vai sair de lá mais estressada, vai sair de lá mais... Não, é um caos. Então, tem que adaptar, tem que adaptar. Treinamento para mulheres tem que adaptar. Perfeito, Thaís, e concordo com você. Então, nós temos que respeitar, né, a individualidade biológica de cada uma, nós temos que respeitar a questão psicológica de cada um, como que essa pessoa está se sentindo naquele dia, naquela semana, se está com cólica, se não está. Então, a gente tem que pensar em todas essas questões do treinamento para mulheres. E com certeza, se você organizar, se você avaliar, se você organizar e se você tiver essa sensibilidade, você vai ser um excelente profissional, com certeza. Sim, perfeito. Mais alguma coisa, Ana Paula, que ficou? Não estou achando mais perguntas. Estou vendo o pessoal fala, eita, o pessoal parabenizando, muito obrigada, pessoal. Obrigada pelos... Nós chegamos vi aqui até 63 pessoas participando da live, isso é uma maravilha. Eu vi 90. Você viu 90? Gente, mas eu estava aqui meio preocupado com o computador e olhando aqui, 90 pessoas, gente do céu. Bom demais. Espero que realmente vocês tenham entendido, tenham gostado bastante da live. Dúvidas que a gente não conseguiu responder, porque o tempo é curto, a gente precisaria de uma live de 5 horas para falar sobre tudo isso. Dúvidas, pode perguntar para a professora Ana Paula, tem o Instagram dela aí, doutora_Ana_Fit. É isso, Ana Paula? Enxergou? Tá faltando um pouquinho de zoom aqui nas vistas. Doutora Ana Paula Fit, underline da Ana Fit. Podem perguntar para ela, pode falar comigo no meu Instagram também, que é thaise.barbosa. Meu nome é complicadinho, não é Thaís simplesmente, é THAIZI .barbosa. Vocês podem perguntar se tiverem dúvidas. A professora Ana Paula já prometeu que os artigos que ela comentou, ela vai enviar para quem ir lá no Instagram dela perguntar. Então, já Sim, quem se interessar, pode pedir que eu envie. Atentos. Tem os artigos lá, bonitinho. Você trabalha em qual área? Qual das duas? Ana Paula? Acho que Bom... Já quero outra live. Olha, vamos pensar em outra live. Bom, eu sou professora universitária, né? Trabalho com cursos e trabalho com treinamento para mulheres. Eu tenho um estúdio, atendo online e atendo só mulheres de todas as idades, desde adolescência até terceira idade. Ótimo, olha aí. Bom, eu sou professora universitária também, tendo meus aluninhos da faculdade maravilhosos, que eu acho que tem alguns aqui. E trabalho com treinamento de força, treinamento funcional, personal trainer, basicamente. Tô trabalhando bastante ultimamente. Isso é bom demais.
É bom demais, Thaís. Bom Isso é demais. bom Bom, demais. bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi uma tarde excelente, né? Muito divertida, muito tranquila. Thaís, muito obrigado mais uma vez. Muito bom estar com você mais uma vez. Espero que possamos estar juntas em uma próxima live também. Pessoal, se quiser próxima Sim. live, ó, só mandar o assunto que nós estamos juntas. E Ana Paula, acho que essa é pra você, hein? Dar um alô pra Juiz de Fora. Uai. Ah, Terminou com um uai. Dá um alô pra Juiz de Fora, uai. uai, que saudade da terrinha aí. Se Deus quiser, no final do ano, vou estar passeando por aí. Beijão, pessoal de Juiz de Fora. Ai, ai. Então, bom demais, pessoal. Muito obrigada, professora Ana Paula. Muito obrigada. Professora Ana Paula, a gente já tá Obrigada, Ana Paula. Ana Paula é amigona, Isso, parceirona. Thaís. O bom da live aqui, de pessoas que a gente convive, que a gente tem contato, bom é que fica mais leve, não fica aquela muito formal. Então, a gente vai levando de um jeito mais divertido. Com certeza. Então, Pessoal, obrigado, muito obrigada. pessoal. 94 eu vi aqui, alguém viu 94. Então, muito obrigada aos 94 participantes dessa live. Muito obrigada, professora Ana Paula. Muito obrigada, FIEP, pela oportunidade. E coloquem temas aí pra gente fazer uma outra live. Enche o direct da FIEP Brasil pedindo outras lives. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigada, FIEP Brasil, sempre. Né? Obrigada, Thaís. Uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, manda lá para mim no privado que eu respondo para vocês no Instagram. Tá certo? Um beijão Eu e boa noite. tentei acompanhar o máximo possível aqui as perguntas, mas às vezes é muito rápido, às vezes a Ana Paula tá falando do assunto e eu não quero interromper. Então, se ficou alguma coisa que a gente não conseguiu responder, perguntem pra gente lá. Não fiquem com dúvidas, perguntem pra gente lá. Tá certo. Então, pessoal, beijão. Tchau, tchau. E Tchau, eu tô tchau, aqui Thaís. procurando onde é que encerra. Eu tô aqui procurando. Eita, a tecnologia a gente apanha demais. Eu tô aqui só procurando onde é que eu encerro a live. Então, tchau, tchau, pessoal. Beijo, abraços e Tchau, tchau. até a próxima. Até a próxima.